começando mais uma aula de português, tá certo? Vamos estudar hoje, gente, o uso das pontuações de sinais gráficos, tá bom? É uma aula bastante importante, porque essas pontuações são que dão sentido às nossas falas, né? Quando a gente quer expressar alguma fala na escrita, essa pontuação é responsável por mostrar o que a gente está falando, como a gente está falando, como a gente está se sentindo, tá certo? O vídeo que eu mandei para vocês, o link do vídeo, gente, é uma aula que eu achei muito bem explicadinho, como é que usa essas pontuações, com exemplos, qual o sentido que cada ponto dá. Então não deixe de assistir os vídeos que a gente manda para você, o link dos vídeos, porque essa parte da explicação eu não dou nos meus vídeos. Então se você estiver assistindo apenas os meus vídeos, você está apenas aprendendo como responder a atividade, não está entendendo o todo do conteúdo, que é o mais importante, tá bom? Então não deixe de assistir o vídeo, que lá tem a explicação sobre como usar algumas pontuações, tá bom? Exclamação, ponto final, ponto de interrogação, que são muito importantes, que vocês às vezes esquecem de colocar, tá certo? Página 18 do seu módulo 2, tá bom, gente? A atividade prática vai da 18 até a 21, tá bom? Vou na prática mostrar para vocês como a gente vai responder a atividade de hoje. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos. Vamos responder hoje página 18 até a página 21, tá bom? Do módulo 2. O uso de pontuações e de sinais gráficos, tá certo? É uma atividade bem fácil, na verdade, tá bom? Só um pouco de interpretação e de atenção, tá certo? Vou explicar para vocês aqui na prática como é que a gente vai responder essa atividade de hoje, tá? O uso de pontuações de sinais gráficos. Leia o trecho da crônica. Leia um trecho de uma crônica e responda. O céu estava bonito, cheio de estrelas, sem lua. São 4 da madrugada. Nestes grotões as noites são bonitas. Encontrei a aurora, também insone. Perdeu o sono? Perguntei. Não, não costumo dormir a esta hora. Nós temos um trecho de uma crônica, tá certo? Onde a gente tem aqui duas falas, ó. Essas informações que eu vou dar aqui agora é importante, vocês vão usar para responder já, tá, gente? Toda vez que num texto, numa narrativa tiver travessões, ó, que é o nome desse sinal aqui, gente, travessões, ele indica uma fala, tá? Eles são usados para indicar uma fala de alguém, ó. Esse sinal aqui, ó, tá? A gente chama ele de travessão. Ele indica uma fala de um personagem, tá certo? Então a gente já nota que tem duas falas aqui, ó, tem uma conversa entre os personagens, tá bom? E aí vamos ver aqui o que pede pra gente responder nessa atividade. Nessa crônica há diálogos das personagens. Quantas falas aparecem no trecho e como é possível saber que são falas? Foi o que eu acabei de explicar, tá, gente? A gente identifica quando é fala, tá? Quando a gente identifica no texto quando é fala, quando ele vem de travessões. Então vocês vão olhar no texto aqui e identificar quantas falas tem nesse texto e como é possível a gente identificar essas falas, tá certo? Quais sinais de pontuação, letra B, quais sinais de pontuação são usados para encerrar as falas presentes nesse texto? Você vai olhar lá nas falas, tá, gente? E vai dizer quais são os sinais de pontuação que encerra essas falas, tá? Que tá lá no final da fala. Você vai dizer quais são os sinais de pontuação. Se é uma vírgula, se é um ponto de interrogação, se é um ponto final, se é dois pontos, se é um ponto e vírgula, tá? Isso são sinais de pontuação. Você vai dizer quais são os sinais que encerra as falas lá no texto, tá bom? Letra C diz o seguinte: liste todos os sinais gráficos ou de pontuação usados no texto e aponte a quantidade em que cada um foi usado. Gente, você vai vir aqui nesse texto, ó, e vai identificar todos os sinais que tem aqui, tá? Por exemplo, vírgula, você vai contar quantas vírgulas foi usado no texto inteiro e você vai colocar aqui na C o seguinte, ó. Você vai colocar aqui a palavra vírgula e aí entre parênteses você vai dizer quantas vírgulas foi usado. Não precisa colocar vírgula, foram usadas tantas vírgulas. Não, coloca vírgula entre parênteses só o número. Se foi 3, coloca 3. Se for 4, coloca 4. Se for 5 vírgula, coloca 5, tá? Observem o texto, quantas vírgulas foram usadas e coloca aqui na C. Da mesma forma o ponto final, da mesma forma o ponto de interrogação, travessão, tá?
Os sinais que foram usados no texto, você vai colocar lá quais foram os sinais usados e a quantidade de vezes em que eles foram usados, tá, gente? Bem fácil. Vamos para a próxima questão. Ó, aqui nessa parte que diz é assim que se escreve, tá explicando, gente, como é que escreve alguns sinais, tá? Eu vou apenas ler, que ainda tem muita coisa para muita atividade para explicar, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu vou ler, tá? E vocês aí na casa de vocês, vocês podem ler com um pouco mais de calma e tentar interpretar algumas coisas, tá bom? Ó, alguns sinais de pontuação servem para organizar o texto, como a vírgula, o ponto, o ponto e os dois pontos. Eles servem para dar uma organizada no texto, tá, gente? Para indicar as pausas, essas coisas. O ponto de interrogação expressa sentido de pergunta a um texto e um ponto de exclamação pode enfatizar o sentido de exaltação, tá? Exaltação, grito ou emoção. Sinais gráficos como travessões e aspas marcam fala ou citação. Os parênteses podem ser usados para separar exemplos ou informações do texto. Há também as reticências e o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é aquele pontinho que tem em cima e embaixo uma vírgula, tá, gente? As reticências são usadas para indicar um pensamento, uma fala interrompidos ou um trecho de um texto em que foi omitido. O ponto e vírgula serve para marcar pausas mais longas que a vírgula, tá? Você sabe que a vírgula, quando tem uma vírgula, quando você está lendo o texto, tem uma vírgula, serve para você dar uma pausa, né? O ponto e a vírgula, quando vem um ponto e a vírgula, também é para dar uma pausa, só que é uma pausa maior. Você vai dar uma respirada maior quando você tiver um ponto e uma vírgula. Aí a questão 2 diz o seguinte, ó. Leia as orações e organize-as de acordo com os usos da vírgula, tá? Seguinte, gente, cada é uma oração. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós temos 5 orações aqui, tá, gente? Terminou no ponto aqui, ó, terminou a oração. Então você vai organizar cada uma aqui na letra A, B e C de acordo com o que se pede. Vamos primeiro analisar as orações, ó. A primeira diz o seguinte: Juiz, não foi marcado impedimento nesse jogador. O médico impaciente entrou em campo para atender o jogador caído. O médico, o técnico e o preparador físico estavam pedindo falta. Anísio, o jogador de ouro, não está em campo hoje. Anísio, como você se sente por não poder jogar hoje? Então tem a vírgula sendo usada aí, gente, de várias maneiras, para dar vários sentidos, tá? Aí é isso que vai pedir, ó. Vírgula para enumerar itens. Qual foi as orações em que a vírgula foi usada aqui para enumerar itens? Você vai dizer, você vai colocar aqui nessa a oração em que a vírgula está indicando, gente, itens, ou seja, sequência, quantidade, tá? Então você vai repetir a frase, você não vai dizer é a oração 1, é a oração 2, não, você vai repetir ela aqui, tá? Se for essa primeira, você vai repetir ela aqui na A. O juiz não foi marcado, escreve ela todinha, tá? Você vai reescrever a oração. Se for essa, o médico impaciente, enfim, a oração em que a vírgula está sendo usada para enumerar itens, você vai escrever ela aqui abaixo, tá certo? A B diz o seguinte, ó, vírgula para marcar acréscimo de explicação, mesma forma, tá, gente? Pode ter mais de uma, tá? Pode ter mais de uma aí, não é obrigatório ter só uma, tá, gente? Ó, já vem duas linhas aqui, ó, que é para você, pode ser que tenha a vírgula que está sendo usada da mesma forma em mais de uma oração aí, você vai colocar, tá certo? Acréscimo de explicação, é geralmente quando vem um nome, vírgula, aí explica a situação, tá? Já está dizendo explicação. A vírgula para indicar vocativo, tá? Para indicar um vocativo, a mesma forma, pode ter mais de uma, tá, gente? Vocativo, na verdade, é quando tem, é meio que como explicação aqui, ó. Explicação é quando tem uma palavra, vírgula, e explica a situação. Vocativo quase a mesma coisa, tem uma palavra, só que ele vai indicar uma situação que aconteceu, tá? Vai falar uma situação que aconteceu, como se ele fosse narrar uma situação que aconteceu, vocativo, tá? E aí, é isso. E aí você vai reescrever essas frases aqui abaixo. Lembrando que pode ter mais de uma. Né? Não é uma para cada item não, tá, gente? Próximo. Aqui a 3, tinha passado, né?
Agora é o seguinte, ó. Reescreva os itens a seguir, inserindo corretamente sinais gráficos e pontuações. Faça as alterações necessárias. Gente, nós temos aqui A, B e C, gente. Aqui já tem as frases, ó. Você vai reescrever essas frases trocando os sinais, tá? Sinais de pontuação que tá aí, eles não estão corretamente. Você vai colocar eles corretamente. Por exemplo, aqui, ó, nessa A. Os esportes mais populares do Brasil são... Aí ele colocou um ponto de interrogação. Futebol, vôlei, natação, capoeira, judô. E ele colocou, separou todos esses por sinais de interrogação. Aí a gente teria que ler. Os esportes mais populares do Brasil são futebol, vôlei, natação, capoeira, enfim, não está fazendo sentido esse sinal de pontuação aqui da interrogação. Então você vai colocar o sinal adequado. Você vai reescrever essa frase colocando o sinal de pontuação adequado. Da mesma forma, você vai fazer B e C, tá, gente? Os melhores jogadores brasileiros de todos os tempos foram Formiga, Pelé, Sócrates, Ronaldinho, Garrincha. Ao invés de interrogação, agora ele usou a exclamação, que também não está fazendo muito sentido, tá? O handball tem regras diferentes do futebol. Jogue com as mãos, não corra com a bola na mão, não use a cabeça, não invada a área do goleiro. Ele usou o ponto final, gente. Ponto final ele usou aí para separar essas regras do handball. Também não está fazendo muito sentido. Então você vai reescrever essas frases colocando usando a pontuação adequada em cada uma, tá? Essa tá a mais fácil de todas. Leia a quarta questão, gente. Leia, leia as duas frases a seguir e responda às questões. Eu vi jogar o maior atleta do futebol, o nosso maior esporte, em um campo de várzea. Essa é a primeira, fez ponto final, é a primeira oração. Vamos para a segunda. Primeira frase. Eu vi jogar o maior atleta do futebol, o nosso maior esporte, em campo de várzea. É a mesma frase, gente, só que aqui, ó, ao invés da vírgula na primeira frase, ele utilizou o parêntese, tá? Aqui, ó, para destacar o nosso maior esporte. Ao invés de vírgula, ele colocou o parêntese. Aí vamos ver qual é o que pede para a gente analisar aqui sobre isso. As duas pontuações dá maior destaque. Qual das duas pontuações dá maior destaque visual ao acréscimo de informação? Ele quer saber qual das duas frases, gente, tem a maior impacto visual. Se é aquela que tem só a vírgula ou se é aquela que tem um parêntese. Qual é a que você visualmente acha que tem mais impacto na frase, tá? E aí você vai dizer qual é, se é a primeira oração, se é a primeira frase ou a segunda frase e diz o porquê, tá, gente? Aí a B diz o seguinte, ó. A B fala o seguinte: a diferença de sentido entre as duas formas de apresentar o acréscimo de informação, explique. As duas, a diferença, gente, de como ele apresentou as duas aqui, ó. Você acha que tem diferença? Eu vi jogar o maior atleta do futebol, o nosso maior esporte, em campo de várzea. Eu vi jogar o maior atleta de futebol, o nosso maior esporte, em campo de várzea. Você sentiu alguma diferença de como ele apresentou a diferença do sentido entre as duas formas de apresentar o acréscimo de informação? Explique. Você acha que acrescentou o sentido, gente, não é visualmente, tá? Agora está perguntando sobre o sentido. Sobre o sentido da frase, houve diferença naquele acrescentou o parênteses para aquela que ele colocou somente a vírgula? Se há diferença de sentido, tá, gente? Visualmente não. Visualmente tem diferença, mas de sentido, tá bom? Sentido da frase. E aí, gente, você vai dizer aí se tem e explique o porquê, tá bom? E a quinta questão diz o seguinte, ó, quinta e última, né? Leia o trecho da crônica e marque X para as informações corretas. Alguém gritou: pega esse cara. Outro: corta esse que assim não dá. E eu pensava lá com meus cachorros, com os meus cachos. Parece que ainda não vai ser dessa vez que o Brasil vai ser tri. Aí a pergunta é a seguinte, para você marcar X aqui. Qual a função das aspas no trecho? Qual é a função das aspas, gente? Aqui, ó, nesse trecho, por exemplo.
Tem aqui essa, tem essa aqui, ó, tá? Tem essa aqui, tem essa aqui. Tem duas aspas nesse trecho aqui. Nessa segunda tem mais uma aspa, tá? Ele quer saber qual o sentido dessas aspas nesse trecho. Você vai marcar um X. Destacar expressões populares, marcar uma fala de um personagem. Você vai marcar um X aí, tá bem fácil essa. E na segunda, a letra B diz o seguinte, ó. As aspas foram usadas da mesma maneira em quais orações? Isso aqui não tem mais nada a ver com essa oração daqui de cima não, tá, gente? Você vai observar essas daqui mesmo. Dessas quatro aqui, ó, tá? Nós temos quatro frases aqui, quatro orações. Ele quer saber quais dessas orações aqui a aspa está dando o mesmo sentido. Aí você vai marcar X naquelas que estão com o mesmo sentido. Vamos lá. Ela disse, foi pênalti, mas o juiz não apitou. Nessa casa aqui ela está marcando a fala de alguém. Sei que você vai ganhar. E ele estava certo também. Essa era aquela bola que eles esperavam o jogo todo. Essa aspa aqui tá dando mais um sentido de enfatizar, né? Aquela bola. Minha técnica queria me animar. Você é o melhor. Pronto, ó. Daqui essa aspa indicou a fala da técnica dele dizendo que ele era o melhor. Então é o seguinte, gente, você vai marcar X nessas aspas que tá dando o mesmo sentido aqui nessas orações, tá? Obviamente tem mais de uma, tá? Você vai marcar aquelas que estão com o mesmo sentido, tá certo, gente? Então é isso, eu espero que vocês consigam, tá? Na aula ao vivo a gente tira mais dúvidas sobre esses sinais, tá certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula, até o próximo vídeo.